A graça e a paz, igreja, amém? A igreja de Deus é bênção, é bênção. Quem trouxe Bíblia aí hoje? Hoje vocês vão, quem não trouxe deu mal, hein? O recurso técnico dá ruim, azeda, aí como é que faz, né? Até para cantar, né, irmão? Acostumaram com letra. Eita Deus! Só o fluir de um coração mesmo, irmão. Eita nós, aleluia. Glória a Deus, viu? Eu tenho que compartilhar algo com vocês que eu vi hoje. Minha mulher vai ficar doida que eu vou falar isso, mas eu vi hoje. O guitarrista aqui, miserável, ele estava com a Bíblia nas mãos. Eu, Jesus, aleluia. Aleluia, crente, músico crente, aleluia. Varão de Deus, passa na RH, viu, varão? Fica aí, não vai embora não, fica aí. Aleluia. Ó, pastor Júnior, vou te matar, cara. Você vai ver, te pego na saída. Glória a Deus. Abram suas Bíblias aí no livro de Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus. Aleluia, Deus é bom. Nós vamos ler do capítulo 4, no verso 12 a 13. Mas antes, né, que minha oração é que nessa noite a palavra do Senhor produza em nós assim algo diferente mesmo, assim. Que saiamos daqui mesmo assim diferente, irmão, diferente. É muito difícil assim a gente como pregador, porque normalmente quando a gente termina a pregação, os irmãos dizem assim: nossa, mas bateu demais hoje, e nunca é a nossa intenção bater em nada e em ninguém, mas hoje o meu desejo é que você saia daqui com esse sentimento mesmo, que você saia daqui com esse sentimento de ser rasgado pela palavra de Deus, ferido por essa mensagem, ferido, transpassado mesmo, assim, que seu coração saia daqui mesmo sangrando. Hoje eu não vou ficar triste se você falar assim para mim: hoje foi pesado, hoje doeu, hoje eu vou sair daqui regozijante, se esse foi o seu entendimento no final desse culto aqui, em nome de Jesus, viu? Essa mensagem, irmãos, ela surgiu de uma conversa com a Camila. Ela até ministrou um pouco dessa conversa nos dízimos aqui, ofertas. E a gente estava falando um pouco sobre o devocional da Camila nesses dias, e foi uma conversa boa, só que a gente teve lá em casa, e a gente chegou num texto lá, não precisa abrir não, mas no texto de Isaías 46, que diz assim: escutem a casa de Jacó e todos os remanescentes da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e os levarei, e eu os carregarei e os salvarei. Irmãos do céu, a gente estava falando sobre isso em casa, e eu falei: puxa vida, ele nos conhece muito bem. Ele é um Deus de perto, é um Deus de muito perto, é um Deus que está garantindo que no ventre Ele já está com a gente nas mãos, Ele já conhece e que coloca nós no braço, e mesmo que chega a velhice Ele continua carregando, conduzindo, chega os cabelos brancos Ele continua cuidando. Esse é um Deus de perto, é um Deus maravilhoso. E aí eu falei, eu preciso pregar sobre isso, sobre esse Deus de perto, irmãos. Aleluia, vamos ler, Hebreus capítulo 4, nos versos 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. São esses dois versos, irmãos. Esses dois versos conhecidos da literatura gospel.
A gente o tempo todo está soltando e liberando essa verdade, que a palavra de Deus é cortante, ela é penetrante, mais afiada que espada de dois gumes. E hoje nós vamos pregar um pouco sobre isso, mas antes eu queria trazer assim um exemplo para vocês, muito bonito e engraçado, que aconteceu uma vez, eu dando aula, né? Ali como professor de educação física ali na escola, em meus períodos, nesse período em que eu era professor de educação física, e eu estava cuidando da turminha assim, os pequenininhos, né? E na hora de ir embora, última aula do dia, quase 6 da tarde, e foi uma atividade maravilhosa. E aí na hora de ir embora, assim, a quadra ficava no último andar e era aberta ainda nessa época, exposta assim ao tempo, e ficou lá todos os meus materiais e tal. E eu fui unir as crianças para descer todas aquelas crianças, guardar as crianças para esperar elas para a van escolar, né? E falei, depois eu venho pegar o material. Quando eu vejo, o portão da grade estava fechado da quadra, a entrada da quadra estava fechada. Fechado, eu falei, bom, não fui eu que fechei, foi alguém. Eu já fui mirando nos Chuck Norris, né? Porque toda a sala tem aquelas crianças Chuck Norris, aquelas crianças meio terroristas, né? Eu já fui apertando os Chuck Norris, falei, eu não podia acusar, né? Eu falei, eu sei que tu sabe, se não foi você, você sabe. E fui, aperta daqui, aperta de lá, e aquelas crianças criando uma bagunça só. Eu falei, não é possível que a gente vai ter que arrombar o portão dessa escola. E esse colégio que eu trabalhei é um colégio assim que abraçou mesmo essa questão da inclusão. Então tem criança lá com laudo diagnóstico que você possa imaginar, é lindo de ver isso. E tinha uma menina lá que eu vou chamar ela de Camila, tá? Não é o nome dela não, eu vou chamar ela de Camila. E a Camila tinha um diagnóstico lá, ela não falava muito bem, ela não prestava muita atenção, mas aprontava muito. Muito, muito, muito. Ela era sutil, sabe assim? Sutil. Quando você menos esperava, ela estava aprontando, né? E tal, e eu falei, vou apertar ela, vou apertar. E eu falei, Camila, eu sei que foi tu, cadê a chave, cadê a chave? E aperta de um lado e conta a história do outro, e a rocha daqui, a rocha de lá, enfim, ela não contou. Até que a professora se compadeceu de mim, e ela falou assim, você já apertou os meninos aí? Eu falei, eu já. E aí? Não, eles estão jurando de pé junto, que não foram eles. E aí? Eu falei, eu acredito. Esses meninos se apertam, não foram. E a Camila, você já falou com ela? Falei, já, de todas as formas. E aí? Nada. Ela falou, eu tenho um jeito, quer ver? Camila, eu sei que foi você. Olha que transtorno você está causando nesse colégio por causa dessa bendita chave aí que você trancou e jogou, você escondeu a chave. E aperta e nada dela, pegou e falou assim, Camila, e a menina aqui, ó. Deus vê tudo, hein? Rapaz, da hora que falou Deus vê tudo, ela só fez assim, ó. Apontou aonde estava a chave, dentro de um latão de lixo. Aí eu falei, não é possível que isso funcione. Ela, funciona. Eu falei, a senhora é crente, professora? Ela falou, não, mas isso funciona. É só falar que Deus vê tudo, que eles entregam tudo mesmo. Ô igreja, as cortinas do nosso coração serão abertas hoje. Permita que o Espírito Santo de Deus venha agir aí no seu coração. Em nome de Jesus, mas para que a gente entenda um pouquinho aqui, rapidamente, Hebreus é uma carta que alimenta o ânimo da gente. Hebreus é uma carta assim que alimenta a esperança, que alimenta a fé da gente. Numa época em que a apostasia era algo muito preocupante para esse autor aqui de Hebreus. Então ele fala sobre a fé, ele fala sobre o ânimo, ele fala sobre aquele que é maior que Moisés, maior que os anjos celestiais, maior que qualquer sacerdote, inclusive Melquisedeque. Ele fala sobre Cristo, a oferta aceita, que adentrou os portais celestiais. Então, diante de um período de apostasia, de uma preocupação que era a quebra da missão, que era algo real e genuíno, eu fico imaginando se essa era uma preocupação do autor de Hebreus lá atrás. Imagina o que não é hoje, a preocupação hoje. Se a gente tivesse um instrumento para poder assim contabilizar o índice de apóstata no nosso meio, eu acho que a gente ia ficar horrorizado. Tempos difíceis, irmãos. Apostasia é um perigo. O que é apostasia? Apostasia é o divórcio, é a quebra da missão. Apostasia é o perigo de dar as costas para o Calvário. E o autor de Hebreus, então, ele dá um diagnóstico aqui, que é no verso 11, aqui que nós lemos, ele dá um diagnóstico de uma enfermidade sem cura.
Uma enfermidade que na verdade a sua única cura é cirúrgica, é cortante, é penetrante, cortante, atingindo as camadas mais profundas da nossa alma. É uma cura que vai além da medicina. Nós estamos falando do quê? Da incredulidade que tentamos esconder de Deus. Os versículos anteriores são uma exortação assim com relação ao descanso que o Senhor prometeu ao povo de Israel. E Ele também está nos alertando sobre esse descanso, dizendo assim, não endureçam o coração assim como fizeram os israelitas lá no deserto. Esse descanso que Deus promete para o povo de Israel e promete para mim e para você, não é um descanso físico apenas, mas ele é um descanso espiritual, é uma paz profunda que o mundo não pode dar, e o povo hebreu não deu ouvido a isso, irmãos. O resultado, qual foi o resultado? Apenas 2 entraram. Apenas 2 entraram de uma multidão. Por isso o autor ele está dizendo aqui, eu te desafio a ler Hebreus lá na sua casa. O autor ele diz assim, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Igreja, o autor aqui está falando sobre a possibilidade de perder a entrada do descanso durante a peregrinação. É isso que ele está dizendo aqui. E por causa do quê? Por causa de um coração incrédulo, por causa de um coração endurecido. Gente boa, o coração endurecido afasta Deus da gente. O coração incrédulo afasta Deus da gente. No versículo 5 do capítulo 3, o Senhor diz, jamais entrarão. Gente, é muito sério isso, tem noção dessa fala? Isso saiu da boca de Deus, jamais entrarão. Meu irmão, que Deus fala, Ele não volta atrás, Ele está dizendo aqui, jamais entrarão. No verso 10 mostra o tamanho da desobediência do povo de Israel, ao ponto de estar escrito, você pode olhar isso, o verso 10 do capítulo 3 está dizendo assim, e o Espírito está dizendo, na minha ira jurei, jamais entrarão no meu descanso. É duro isso, irmãos. Eu fiquei em casa tentando pensando como é que eu ia dizer essas coisas hoje. Porque hoje a gente tem que ter um jeitinho mesmo para falar, para não escandalizar. Para não escandalizar. Mas eu acho que o maior escândalo está sendo uma porção de igreja cheia de gente apóstata, que não muda, que não se converte, que não se arrepende. É duro isso, então nós vamos pregar essa palavra. A verdade é que o tempo passou e muitas pessoas continuam correndo o risco de não entrarem no descanso do Senhor por conta da incredulidade que tenta esconder de Deus o tempo todo. Por isso o autor de Hebreus diz, se esforça. Se esforça. Esse se esforçar, irmãos, não tem a ver com metas batidas, nem com objetivos conquistados. O descanso de Deus não é um alvo futuro a ser atingido, mas é sim uma realidade presente a ser desfrutada. Precisamos desfrutar do descanso de Deus, que nós já entramos em Cristo Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. Mas a incredulidade, irmãos, a falta de fé é um problema do coração humano. E esse texto vai falar exatamente isso, sobre a impossibilidade de esconder de Deus a incredulidade. Isso é impossível. O ser humano, ele deixa escapar muitas coisas, mas Deus não. De Deus nada escapa, dos olhos de Deus nada passa desapercebido. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Irmãos, com Deus nós não conseguimos fazer queima de arquivo. Não tem como cometer esse ato de queimar arquivo. Ele revela de fato quem nós somos. Essa palavra é cortante, essa palavra é eficaz, essa palavra é viva. Ela tem o poder de atingir as partes mais íntimas da nossa personalidade. Ela tem o poder de julgar. Se você olhar no original, essa palavra no grego é kritikos. Ela tem o poder de trazer discernimento. Ela tem o poder de distinguir sentimentos e pensamentos. Ela tem o poder de traspassar o nosso interior e
trazer tudo à luz. O valor moral do ser humano, ele é discernido pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela clareia os conflitos que habitam dentro de nós. A palavra de Deus coloca cada coisa em seu devido lugar. A palavra de Deus é tudo que nós temos. Você sendo a favor ou não, você crendo ou não, você aguardando o reino de Deus ou não. Um dia Agostinho disse: feristes meu coração com tua palavra, e eu te amei. Oh, irmãos, que a gente saia ferido hoje aqui para poder dizer: eu te amei, eu te amo, e eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar para todo sempre. Mas só sendo ferido para dizer isso. A palavra de Deus, em muitos lugares da Bíblia, ela é comparada a um fogo, ela é comparada a um martelo, mas aqui ela é comparada a uma espada, e nós vamos falar dessa espada afiada, que penetra, que corta, que fere. O texto bíblico fornece para nós informações importantes com relação à palavra de Deus. Quais são as características que nós lemos aqui da palavra de Deus? Olha aí no texto, no verso 12 e 13, mas só no verso 12, a palavra de Deus, ela é viva. Segunda coisa, ela é eficaz, ela é cortante, penetrante. E a quinta característica, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. Igreja, não se engane. Existe um movimento querendo de todas as formas anular ou trazer a ineficácia da palavra de Deus, dizendo ser morta, dizendo ser apenas um livro, ou quem lê alienado. Ou então dizem: leia, mas leia como algo cultural, algo literário. Leia, mas leia como um livro de sabedoria. Não! Leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. É isso, e ponto final. A primeira característica aqui é que a palavra de Deus é viva. Viva. No livro de Atos, no capítulo 7, verso 38, ali quando Estevão ele está defendendo a causa de Cristo, ele está fazendo a defesa ali, ele estava prestes a ser apedrejado, ia morrer por apedrejamento. E Estevão ele traça uma linha sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, ele vem passando pelos reis, até chegar em Cristo Jesus, e no momento que ele está falando ali do encontro de Deus com Moisés no Sinai, ele diz assim: porque Moisés recebeu palavras vivas naquele dia. A palavra de Deus é viva. É viva. A palavra de Deus tem vida em si mesma, irmãos. Ela é o sopro de Deus. Ela é o hálito de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Ela é o código de Deus, que não é descoberto nem desvendado, é revelado. É revelado aos simples de coração. Ela não é revelada aos sábios, nem poderosos, nem aos mais fortes. Ela é revelada aos simples de coração. Precisamos dar atenção à palavra de Deus, irmãos. Eu fico pensando se as igrejas, irmãos, se eu fico pensando se as igrejas, elas todas forem bíblicas, o que não aconteceria nesse mundo, irmãos? E inteiras bíblicas, que todos os trabalhadores das igrejas fossem completamente bíblicos. O que é que não ia acontecer no nosso meio, irmãos? Irmãos, você já pensou se os louvores fossem bíblicos, como esses que nós cantamos aqui? A gente ia falir a indústria gospel. Ia falir. Esse programa que teve aí de troféu para os tal, não existir se fosse bíblico. As igrejas bíblicas.
Ia mudar nossas cantorias. Não se leva Deus no gogó, gente. Não dá para levar Deus no gogó. Não dá para se esconder de Deus. A palavra de Deus é uma ferramenta mortal. Precisamos ser feridos por essa palavra. O autor está garantindo que ela é uma espada mais afiada que espada de 2 gumes. É só lembrarmos que o povo de Israel, ele se comportou externamente como se tivessem obedecendo essa palavra. Mas os corações deles diziam outras coisas. Irmãos, eu não lembro a quantidade de gente, mas sei lá, 2, 4, 5, 6 mil pessoas, 2 entraram. A verdade é que essa palavra não os tocou, a verdade é que essa palavra não os transformou, não os modificou, mas sabe qual que era a questão? Deus sabia disso. Deus sabia disso, irmãos. Ela penetra no mais profundo da alma do homem. Ela é apta para discernir pensamentos. Eu pergunto, o que eu escondo de Deus? Nada, absolutamente nada. Precisamos ouvir a palavra, precisamos ler a palavra, precisamos ser tocados por essa palavra, precisamos ser transformados por essa palavra, precisamos ser machucados por essa palavra, sermos feridos por essa palavra. Eu lembro do dia que eu tinha planejado tirar minha vida. Eu lembro desse dia. E nesse dia que eu tinha planejado tirar minha vida, eu estava no quarto lá de casa. Eu falei, é hoje, é hoje. Meu pai, que hoje está com uma fé fraquinha, enfraquecida. Mas naquele dia ele foi usado por Deus. E ele entrou na porta do quarto, abriu a Bíblia e disse, chegai-vos a Deus, e ele chegará até vós. Fechou a Bíblia e saiu do quarto. Tiago 4,8. Essa palavra me feriu aquele dia, irmãos. Era o próprio Deus falando comigo, que era para eu chegar perto dele. Essa palavra precisa nos ferir, igreja. Não importa o que as pessoas pensam de nós, ela precisa nos ferir, igreja. Essa palavra é viva, o texto não é morto, a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus, toda a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus, é o hálito de Deus que está aqui, irmãos. Eu fico pensando assim, Camila e eu, teve a Bienal aí do livro esses dias. Eu fico pensando que Camila e eu, nós já fomos em algumas dessas edições, né, de feira de livro e tudo, e é muito bom, porque às vezes você encontra até o autor lá, fazendo uma sessão de autógrafo e tal, né, você encontra até o autor lá, você consegue até tirar uma fotinho com o autor do livro. E tem um pregador que diz que ler a Bíblia é como você ir numa feira do livro. Você pega o livro daquele autor e senta para ler, só que aquele autor chega do lado e começa a te explicar o que ele escreveu. Ler a Bíblia é o próprio autor sentando do teu lado e te explicando o que ele escreveu. Nós podemos, irmãos, ser tocados no culto, sim, glória a Deus por isso, devemos ser tocados. Podemos ser tocados na hora do louvor, devemos sim, como fomos hoje. Eu tive o privilégio de ver o Miguel hoje ali. Os meus olhos viram. Oh, Deus. Mas tem um toque, irmãos, que é diferente, é o toque da palavra de Deus, irmãos. Esse toque ele fere a gente, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito, ela rega a terra, ela não volta vazia. Deus não gasta palavras, Deus não fica jogando palavras ao vento, tentando encontrar um coração disposto, não. Mas a palavra de Deus encontra o homem, encontra o coração simples do ser humano. O que é, meu irmão, que essa palavra precisa cortar aí dentro hoje?
O que é que Deus tem que cortar aí dentro hoje? O que é que Deus tem que ferir aí dentro do seu coração hoje? O Espírito nos corta, irmãos, Ele nos fere, pois esse é o propósito da palavra, é dividir coisas, é separar a alma de corpo juntas de medula. O cristão é um sujeito ferido, e o cristão ferido é um sujeito atravessado pela palavra do Espírito. Teve um momento ali naquele discurso duro de Jesus em João 6, que os discípulos dele abandonou ele. Ele falou: a natureza humana não realiza coisa alguma, somente o Espírito. Essas palavras que eu estou dizendo para vocês são Espírito e vida. A palavra é viva. Qual é a outra característica? Ela é eficaz. Tem coisas, irmãos, que podem ser vivas, mas são dormentes. Tem coisas que possuem vida, mas é meio adormecido. Essa não. Essa palavra é eficaz. Ela age. Ela possui uma ação, irmãos. A palavra tem um caráter penetrante. Qual é o caráter penetrante dessa palavra? Ela atinge fortemente camadas mais profundas e desconhecidas da alma do homem. Camadas tão desconhecidas que nem o próprio homem conhece. O salmista orava: Senhor, perdoa os meus pecados, mas perdoa também os pecados que ainda me são desconhecidos. A palavra é eficaz, irmão, significa que ela é dinâmica, significa que ela resolve situações, significa que ela faz acontecer. E disse Deus: haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela resolve coisas, situações, e sendo dinâmica, resolvendo situações, fazendo acontecer, ela revela o quê? Conflitos, ela revela pecado. O conflito aqui é a incapacidade do homem de se esconder do poder da palavra de Deus. Qual que é a outra característica? Ela é cortante. Deus vê o porão do nosso coração. Disso nós não conseguimos fugir. Nós não conseguimos fugir do caráter penetrante dessa palavra, do caráter cortante dessa palavra. Essa palavra, ela divide juntas, ela divide medula, a alma do Espírito. Isso quer dizer que não tem nada, não existe nada no homem que possa ser tocado por essa palavra. Não existe nada que não possa ser alcançado. Ela toca o material e ela toca o imaterial. Ela toca o exterior, ela toca o interior. Todas as complexidades da vida humana é tocado por essa palavra. Nada escapa da palavra de Deus. Quando ele fala de juntas e medulas de alma e espírito, é simplesmente para mostrar que o poder da palavra não atinge apenas o que é visível, no nível da personalidade humana, mas também coisas invisíveis do nosso eu. Irmãos, quer ver só um exemplo rápido disso, irmãos? Tem uma porção de doença que se aloja na medula, né? E um monte dessas doenças que se alojam na medula, o ser humano, ele nem sabe que está ali. Então ele está tendo vida normal, ele está tendo rotinas normais, mas essa enfermidade está lá na medula. Até que chega um momento que tem desmaio, tem as reações, o mecanismo do corpo aí começa a reagir de algo que está oculto. Quantas árvores estão por dentro completamente deterioradas, mas elas continuam em pé e até fazendo sombra, mas quando vem uma tempestade forte, ela cai. A palavra toca em coisas invisíveis. A palavra toca em coisas que ainda não foram manifestas. Eu lembro o que nós cantamos aqui? Todo o meu ser, até os meus ossos cantarão. Oh, glória a Deus. Os meus ossos cantarão. Oh, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, até os meus ossos cantarão.
Eu lembrei aqui, tem uma história que fala que um sujeito morreu lá no Velho Testamento. E cataram ele, botaram ele enterrado no lugar de Eliseu. É isso? Onde enterraram Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Oh, Deus. Mas eu também lembro do salmista Davi dizendo: quando calei meus pecados, os meus ossos se secaram. Quinta característica. Qual que é a igreja? A primeira, ela é viva, eficaz, cortante, penetrante. E qual é a última? Apta para discernir. Apta para discernir. Irmãos, quer algo mais íntimo e pessoal que o próprio pensamento? Existe algo para o ser humano mais íntimo e pessoal que o próprio pensamento? Pois é, até isso a palavra de Deus é capaz de trazer à luz. Igreja, são as nossas intenções. Está entendendo? As nossas intenções. Ainda não verbalizou. Ainda não foi transformado em ações. Ainda não concretizou. É apenas intenção dos nossos pensamentos. Mas Ele já sabe. Ele já sabe. Pois a palavra tem o poder de traduzir os pensamentos do coração. Eu fico pensando assim, quantas vezes nos esforçamos para manter coisas ocultas dos outros. Que esforço, hein? Geralmente é aquilo que é sujo, porque o que a gente acha que é bom, a gente posta. Né? Nossos segredos, eu não falo, eu finjo que não existe, oculto das pessoas, mas não consigo esconder de Deus. Os motivos, as imaginações mais secretas, elas são discernidas pela palavra de Deus, pela espada do Espírito. Irmãos, não se engane, a palavra de Deus nesse exato momento está fazendo juízo do que você está pensando. Nós podemos esconder as coisas do nosso marido. Ai, já pensou dar um corte nisso, meu Deus? Vai ficar ruim. Das nossas esposas. Nós podemos esconder as coisas dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos líderes, dos pastores. Mas de Deus, não. Ou você conta agora, ou vai ser no último dia. E aí corre risco. Corre risco. Camille, faz um piano aqui, Camille. Ajuda a ministrar, Camille, por favor. Qualquer dia eu chamo o Miguel para fazer um negócio doido aqui para nós. Ei, Miguel, você não tem noção como você me alegra, viu, cara? Eita Deus. A palavra de Deus é a espada cortante, penetrante, capaz de cortar as tristezas mais duradouras. Sabe aquelas tristezas duradouras, irmão? Aquele troço que não passa. Você ora, jejua, faz campanha, mas não passa. É uma tristeza duradoura. A palavra de Deus é capaz de cortar as tristezas mais duradouras, produzindo uma alegria espiritual eterna agora. Agora, Ele é capaz de fazer isso agora. Muitas vezes olhamos os rostos uns dos outros assim e não imaginamos o que está passando lá dentro.
Às vezes a gente deixa transparecer porque o rosto vai ficando meio triste por conta dos baques da vida, por conta das intempéries da vida. Mas aí um irmão fala assim: e aí, como é que você está? Aí você disfarça com um sorriso largo: tá tudo bem. Ou faz uma piada engraçada. Mas o olhar de Deus vai além daquilo que vemos e transmitimos, irmãos. Tudo bem, a gente também não precisa ficar contando nossa vida para todo mundo, né? Só os pastores ficam falando de púlpito. Oh, igreja. Temos que ser encontrados pela espada do Espírito. O meu corpo, a minha alma precisam ser separados. A minha junta das minhas meia-dor precisa ser separada. O que é que precisa ser cortado aí dentro? O que é que Deus tem que cortar hoje aí dentro? O que é que Deus tem que ferir aí dentro? Verso 13 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto. Nada, irmãos, toda criatura, seres humanos, seres angelicais, celestiais, coisas criadas, tudo está sob o olhar desse Deus. O que faremos com isso, igreja? O que faremos com essa informação? O que faremos depois de descobrir que Ele está nos vendo o tempo todo? E essa palavra, ela está julgando os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Tem uma brincadeira assim que eu fazia com os meus alunos. Estou saudosista hoje. E a gente colocava ele em roda, assim, a turma em roda, e era o tal do detetive. Os mais velhos conhecem detetive? Conhece não, né? Só os mais novos. O detetive, você bota todo mundo em roda, um olhando, todo mundo olha para todo mundo. E aí você escreve um monte de papelzinho seguinte: um é o detetive, um é o assassino, e aí o povo ainda gosta de botar o tal do anjo, que o anjo faz ressuscitar o que foi assassinado. E como que o assassino ele age? Ele pisca. Então é uma brincadeira que não tem muito o que falar, só prestar atenção. E aí você coloca os papeizinhos assim e ninguém sabe, ou pelo menos não era para ninguém saber quem que era a vítima, quem são as vítimas, quem é o detetive, quem é o assassino ou o anjo. Mas geralmente quem pega o papel de assassino se transforma, irmão. Ele não consegue guardar segredo, ele já fica aqui, ó. E aí fica aquela bagunça, porque ele pisca e matou, né? E aí a vítima cai, e aí o anjo pisca de novo, ele eu já tô morto, mas é o anjo piscando, e aí fica aquele negócio todo. Tem gente que não sabe piscar sem dar. Entorta o rosto, né? Mas com a gente aqui é diferente, irmãos. É diferente dessa brincadeira. Por quê? Porque a gente consegue disfarçar bem. A gente consegue disfarçar bem, a gente consegue negar por muito tempo, a gente consegue rejeitar essa verdade por muitos e muitos anos. Mas tem uma coisa: nós não conseguimos deter, não conseguimos impedir o poder da palavra de Deus. Deus é suficientemente poderoso para fazer isso. Apocalipse diz: conheço as tuas obras. Esse texto está dizendo que Deus não conhece
apenas os nossos atos, mas também as intenções do nosso coração. Oh Deus, intenção do coração, irmãos. É melhor a gente se render rápido a esse Deus. Intenção do coração. E que bom que Ele nos conhece, graças a Deus. No início da minha conversão isso trazia um pavor para mim. Hoje é uma alegria saber. Deus nos vê no mais íntimo, igreja, no mais íntimo. Aquilo que é mais vergonhoso para nós, em nossa essência, Deus vê. Salmo 103, 14 diz que Ele nos conhece, sabe que somos frágeis. Ele se lembra que somos pó. Ele se lembra que somos pó. Eu não sei o que é que você esconde, irmão. Eu não sei. Mas que a gente saia daqui sabendo que não podemos, nem conseguimos, nos esconder de Deus. Esse texto nos fere mesmo. Esse texto machuca mesmo. Ele produz lágrimas. Mas ele é útil. Ele é necessário e ele é urgente. Uma vez eu li num livro uma frase de Agostinho que diz: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Não podemos ler apenas aquilo que gostamos da palavra de Deus. Temos que ler aquilo que mostra o quanto somos maus. É a palavra de Deus que vai trazer cura, irmãos, mas você vai ter que permitir que ela te abra e te divida, de dentro para fora, de fora para dentro. Você vai ter que permitir, irmãos, porque julgando os nossos pensamentos, ela já está. O Jeremias, ele diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa palavra desesperadamente corrupto quer dizer, ele é incurável. Ele não admite cura. Quem poderá entendê-lo? E aí tem a resposta de Deus no verso 10 do capítulo 17. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu, o Senhor, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O verso 13, irmãos, de Hebreus diz a última palavra que a gente leu aí. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos a quem temos de prestar contas. Deus conhece a realidade do ser humano, Deus conhece a minha realidade e a sua. Que haja um arrependimento genuíno, verdadeiro, no meio do seu coração. Que essa espada do Espírito verdadeiramente venha nos ferir, irmãos, deixando marcas mesmo, e por onde passarmos todos verão que ali há a marca de Jesus Cristo de Nazaré. Não é simplesmente algo diferente nele, não, tem nome o que é diferente nele. Ele é um cristão marcado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Feche seu olho. Todas as coisas devemos prestar conta. Esse já é um bom momento, irmãos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Os pecados mais escondidos, Pai. Os pecados que ainda nem conhecemos, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai.
Perdoa-nos, Senhor, o tempo de ignorância, Senhor, e não te conhecer do jeito que precisamos te conhecer, Pai. Perdoa-nos, Senhor, a rebeldia do nosso coração de acharmos que somos diferentes do povo do Egito. Nós não somos diferentes daquele povo, Pai, daquele povo que peregrinou por 40 anos no deserto. Nós somos iguais, porque nós sabemos dos seus feitos, nós conhecemos a tua verdade, nós sabemos que o Senhor saiu do teu trono de glória, se esvaziou e veio a este mundo vazio, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância ali naquela cruz do Calvário. Tem que ser diferente com o povo cristão, tem que ser diferente, Pai. Há poder nas tuas palavras, a tua palavra é viva e eficaz, ela resolve coisas, ela perdoa pecado, Deus. Quem pode oferecer isso neste mundo? Machuca mesmo, Senhor, o nosso coração. Fere mesmo, Senhor, o coração dos nossos pequenos. Fere mesmo, Senhor, o coração já, Senhor, daquele que está no ventre materno. Fere mesmo, Senhor, o coração dos teus, Pai. Só assim a gente vai conseguir ter vida eterna no Senhor, Pai. Precisamos de cristãos feridos, Pai, para uma sociedade acostumada com tudo. Precisamos de cristãos feridos pela espada do Espírito, Pai. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Obrigado, Senhor, por cada família representada. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas da Igreja Manaim, Pai. Mantenha, Senhor, essas portas abertas, Pai. Mantenha, Senhor, esse púlpito firme, Pai. Mantenha, Senhor, esse púlpito santo, Senhor. Mantenha, Senhor, mantenha-no, Senhor, em Ti, Pai. E que venhamos nos esforçar, Senhor, com todo o nosso ser, Pai, para nos mantermos ligados a Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que no dia em que teremos que prestar contas a Ti, Senhor, sejamos achados inculpáveis, porque o sangue do Senhor já nos cobriu. Que essa semana, Pai, venhamos desfrutar disso que cantamos, que todo o nosso ser venha Te louvar, que até os nossos ossos venham cantar: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande, 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 grande. Em nome de Jesus, Pai, enche o coração dos meus irmãos e irmãs de alegria, a ponto dos seus rostos, Senhor, ficarem formosos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um encontro, Pai. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as consolações do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã que nos assiste em casa, que está aqui presente, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Que venhamos ter vida contigo, Senhor, nesta semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Vão na paz do Senhor. Se você puder, abrace um ou outro aí, declare as bênçãos de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela.
passe ali no espaço gourmet, compre ali um lanche ali, tenha um tempo de comunhão com seus irmãos. Em nome de Jesus, vão na paz do Senhor.